Essa semana a gente divulgou aqui a morte do surfista Alex Rangel. Ele era muito conhecido aqui no estado, principalmente na década de 90, conhecido como Alex Ratão, surfista super talentoso, admirado pelos colegas. E na reportagem de A Gazeta, o jornal destaca que o Alex Ratão, ele sofria de esquizofrenia. Então ele foi morar nas ruas, a família pediu ajuda e ele foi morto por espancamento, acabou espancado. Enfim, isso despertou a nossa curiosidade sobre essa doença, né? Esquizofrenia. Isso dá algum sinal? Aparece depois que a gente já é adulto? Quais são as causas? Por que uma pessoa tem esquizofrenia? Poliana Alvarenga está com esse assunto ao vivo agora no Bom Dia. Pois não, Poli? Bom dia a todos que nos acompanham. A gente está ao vivo aqui com Letícia Mameri, que é médica psiquiatra, diretora secretária da Associação Psiquiátrica aqui do Espírito Santo. Para tirar essas dúvidas, doutora, bom dia. Queria que a senhora começasse explicando para a gente, por favor, o que é a esquizofrenia? Por que ela acontece? A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico, tá? Que tem várias causas. A esquizofrenia, ela tem uma característica de apresentar delírios ou alucinações. O que são isso, né? As pessoas têm uma crença irremovível em alguma coisa, uma crença irreal. E pode ter visões ou escutar vozes que não existem. Mas isso acontece porque o Mário, ao chamar a gente, inclusive, colocou aí no ar. Pode começar quando ainda é criança ou é só depois que a gente cresce? Como que isso se desenvolve na pessoa? Então, a esquizofrenia ela é uma doença, um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? Então, ela é um transtorno que tem uma característica de padrão genético envolvido. Então, a pessoa ela já nasce com aquela característica de padrão genético. Agora, se aquilo vai se desenvolver ou não, vai depender de alguns outros fatores, que é o que a gente chama de alguns gatilhos. Como, por exemplo? Como, por exemplo, o uso de maconha, que aumenta em 360 vezes, mais ou menos, a chance de abrir um quadro psicótico, um quadro de esquizofrenia. Traumas na infância, abuso. Então, são questões muito relacionadas à chance de abertura desses quadros de esquizofrenia. A senhora disse que a pessoa já nasce com essa predisposição, nem todas desenvolvem ao longo da vida, mas dá algum tipo de sinal para quem está perto pensar na possibilidade de ajudar essas pessoas? Pode dar algum tipo de sinal, sim. Desde a infância a gente pode perceber. Às vezes são crianças mais retraídas, com um desempenho acadêmico um pouco mais baixo, começa a se isolar muito, começa a viver num mundo paralelo. Então, normalmente a esquizofrenia ela abre na faixa etária da adolescência até por volta aí de uns 40 anos. Normalmente é essa faixa de abertura dos quadros de esquizofrenia. Então, é uma fase difícil, porque já é uma fase que o adolescente, ele fica estranho, né, por si só. O adolescente por si só, a gente já acha meio estranho. Você acha meio estranho. E tem alguns Mas e depois que passa essa fase, doutora? Já está adulto. E aí, no adulto se manifesta de que maneira? Se eu não percebi na adolescência da pessoa. Então, no adulto, adulto que você diz a partir dos 20 anos... Sim. Você começa a perceber mais ou menos os mesmos sintomas. A pessoa começa a ficar mais retraída, quer ficar só no quarto, começa a falar de um assunto só daquilo, e assim, muito aprofundado. Às vezes tem delírios religiosos, às vezes tem um delírio persecutório, que alguém está seguindo, que alguém está ameaçando, que você, como parente, você sabe que aquilo não é verdade. E aí você tenta argumentar, mas não adianta, não tem como. Esse surfista que morreu essa semana vivia nas ruas. É o caso de muita gente que vive pelas ruas? Muita. Infelizmente, hoje em dia, pela desassistência na saúde mental da rede pública, isso geral no país inteiro, você tem muitas dessas pessoas vivendo nas ruas. Eles vão para a rua porque não tem um local para ficar, não tem, às vezes, um local para se internar, para ser internado. E esses casos, quando a pessoa está nesse surto, né, que a gente chama, esse surto psicótico, fora da realidade, fora da consciência normal, muitas vezes é indicado uma internação por um período para que a gente possa estabilizar essa pessoa e ela possa ficar bem e ter alta. Tá? E sem um espaço para que ela fique internada, isso muitas vezes acaba acontecendo pelo que a senhora falou. Isso. Para a gente encerrar, queria que você dissesse como é que é o tratamento disso. Como se trata a esquizofrenia?
Então, a gente tem o tratamento medicamentoso e tem todos os outros tratamentos de suporte paralelo, né? Então, o tratamento medicamentoso é feito com medicações que vão atuar na área cerebral, aonde tem esse distúrbio, essa desconexão, né? Vão regular os níveis de dopamina, tudo direitinho. E, paralelamente a isso, a gente tem que ter o suporte com a terapia, um suporte com assistente social, terapeuta ocupacional. É uma doença que acaba exigindo um suporte multidisciplinar para um melhor tratamento, tá? Tem uma pergunta lá do estúdio para a senhora. Mário? Pelo aplicativo, Poli, acho que a gente pode responder rapidamente. Chegou pelo WhatsApp. WhatsApp. Isso, a Franciele, ela mora em Santa Leopoldina, Poli. Eu vou colocar o áudio dela, ela mandou uma mensagem de áudio. Bom dia, eu gostaria de perguntar à psiquiatra se a esquizofrenia tem alguma ligação com o transtorno bipolar? Transtorno bipolar, Poli. Conseguiu ouvir, Poli? Esquizofrenia. Ouvimos bem sim. Esquizofrenia e transtorno bipolar. Tem alguma ligação? Então, o padrão gênico da esquizofrenia é o mesmo padrão gênico do transtorno bipolar. Isso, assim, a neurociência desenvolveu muito nos últimos anos. Isso a gente já sabe, que é o mesmo padrão gênico. Então, assim, famílias que têm casos de pessoas com esquizofrenia podem ter mais casos de pessoas com transtorno bipolar também e vice-versa. Mas são doenças diferentes. Você tem o mesmo padrão gênico com manifestações clínicas diferentes. O transtorno bipolar, você tem uma alteração de humor. A esquizofrenia não tem alteração de humor. Então, isso é a grande diferença entre as duas. Você pode ter até delírio e alucinação, transtorno psicótico no transtorno bipolar, mas, além disso, o transtorno bipolar, você tem uma alteração de humor. Muito obrigada por responder essa pergunta da nossa